Eu sou Alfredo Manevi, enfim, como a Ana já me anunciou aqui, professor de cinema na Universidade Federal de Santa Catarina. Tive algumas passagens como gestor público à frente do Ministério da Cultura, na Prefeitura de São Paulo, em funções relacionadas no Ministério da Cultura a questões mais gerais da cultura, e na Prefeitura de São Paulo no desenvolvimento do projeto da SPCine, e depois de implantação dessa empresa dedicada ao audiovisual. Eu tive a oportunidade de presidir a empresa na sua primeira gestão. Sou também cineasta, acabei de lançar um filme, um documentário sobre Lupicínio Rodrigues, compositor gaúcho, e gosto muito de participar de rodas de conversa como essa, algo que eu tenho muito prazer, porque acho que são momentos de muita troca, de muito aprendizado para mim. Então, eu tô um pouco, como vocês estão vendo, minha voz está um pouquinho embargada, um pouco gripado, mas isso não vai impedir de falar e da gente trocar. Só vou falar um pouco mais devagar e vou fazer umas pausas com o meu lencinho e para beber uma aguinha aqui de vez em quando. Bom, eu fiquei pensando que talvez a melhor maneira da gente falar desse momento, né? Vocês estão aqui se apresentando, né? Claro que é muito bom entender assim um pouco o perfil, né, das pessoas que estão aqui na sala, até para eu poder direcionar um pouco a minha fala para o interesse de vocês, né? Mas eu acho que, assim, de modo geral, eu queria começar pensando o desafio atual do audiovisual brasileiro numa perspectiva histórica, fazendo um rápido sumário de momentos anteriores, porque eu acho que isso nos ajuda a entender onde a gente está agora, né, e para onde a gente quer ir. Acho que é muito importante, porque um dos desafios que a gente tem agora, depois de passar por uma clara ameaça à nossa democracia, pelo 8 de janeiro, a eleição do presidente Lula quase ali foi, né, vítima de um golpe de Estado, né, com 5 anos, 4 de Bolsonaro, mais 1,5 de Michel Temer, onde a questão da cultura foi objeto de uma profunda guerra cultural, desconstrução das suas principais instituições, a começar pelo próprio Ministério da Cultura. Acho que fica muito claro para nós que a gente tem um desafio como geração de brasileiros e brasileiras que estão ligados à cultura, de tentar abrir um novo ciclo que não seja um mero ciclo, né? Que não seja mais um ciclo entre tantos que nós já vivemos ao longo do século XX, em especial, né? Então, eu quero retomar um pouco essa ideia de ciclo, porque um dos grandes pensadores do cinema brasileiro, Paulo Emílio Salles Gomes, que foi o fundador da Cinemateca Brasileira, um intelectual que pensou muitas questões do cinema no Brasil, ele escreveu um artigo célebre chamado Uma Situação Colonial, onde ele trata exatamente dessa dificuldade do audiovisual brasileiro se estruturar para além de um voo de galinha, né? A gente vê movimentos, né, na história de construção de uma indústria, de construção desse campo, que foram interrompidos, né, frustrados por várias razões, né? Eu acho que isso é muito importante a gente olhar, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje de tentar consolidar a democracia, consolidar a questão da cultura, dos direitos culturais, e consolidar a ideia de que o Brasil, como um grande país que por uma questão de soberania, por uma questão de projeto de nação, ele tem o direito, e eu diria até, é uma condição do seu sucesso como nação, desenvolver a sua indústria audiovisual como parte da expressão da sua identidade, claro, mas também da sua diversidade e da nossa língua, da língua portuguesa e das várias outras línguas que compõem
a nossa sociedade. Então, a gente tem no audiovisual uma questão hoje central, que eu vou tentar trazer assim, alguns momentos do passado que acho que ajudam a gente a iluminar o presente, né? Eu acho que é muito interessante retomar um momento onde surge uma clareza de que o Estado brasileiro, ele tem um papel no cinema, né? Porque essa nunca não era exatamente um consenso. Isso foi se construindo e ainda não é um consenso, né? Mas ele não era um consenso entre os que faziam cinema no Brasil. Hoje eu diria que eu não conheço um cineasta, um produtor que vai dizer que o Estado não tem uma função. Acho que essa vitória nós tivemos, né, historicamente. Mas um momento chave para entender isso foi o momento quando, na década de 50 do século passado, alguns empresários paulistas, ricos industriais, investiram dinheiro do próprio bolso para tentar criar uma indústria tropical, uma Hollywood tropical. Um momento onde, nos anos 50, a gente tinha a criação do MASP em São Paulo, a gente tinha toda uma elite cultivada que investia nas artes, e tivemos, então, alguns industriais que aspiravam que o Brasil tivesse uma indústria e fizeram um grande investimento em trazer técnicos de fora do Brasil, formar técnicos no Brasil. Trouxeram Alberto Cavalcante, que era um dos cineastas brasileiros mais prestigiados na Inglaterra, trouxeram pessoas da Suécia, pegaram os melhores, né? Levaram para São Paulo, para São Bernardo do Campo, que, enfim, onde nós vamos ter, anos depois, o berço do novo sindicalismo brasileiro, e lá instalaram estúdios de cinema e começaram a produzir filmes, né? Anos depois, essa iniciativa faliu. Ela levou esses empresários à bancarrota e teve um gosto amargo, enfim, para eles, porque esse dinheiro não voltou e para eles, enfim, financeiramente foi um péssimo investimento, porque não deu certo, né? Eles foram rapidamente se endividaram e não conseguiram manter a capacidade de investimento que essa indústria requer. Mas é muito interessante dizer o seguinte: a Vera Cruz fez sucesso, né? O nome desse projeto foi Vera Cruz, né? Vocês podem encontrar artigos, né, sobre ele, né, estudos, né? Embora tenha falido financeiramente, não dá para dizer que a Vera Cruz não deu certo em termos de público. Os filmes da Vera Cruz fizeram sucesso no Brasil. Filmes como Sim a Moça, O Cangaceiro, né, tinha um padrão técnico muito elevado para a época, adaptações literárias, tinha atores que eram referência da época, né, os grandes nomes, e os filmes fizeram muito sucesso. A questão não é essa, né? Então vocês podem me perguntar onde que deu errado. Se os filmes fizeram sucesso, onde que deu errado, né? Porque a gente pode pensar, bom, o segredo de desenvolver uma indústria é em conseguir dinheiro, investir em filmes e fazer público, e conseguir bilheteria e, com esse dinheiro, investir em novos filmes e, bom, temos um círculo virtuoso, mas não é assim, né? Ali a gente teve uma dura lição da geopolítica e da complexidade dessa indústria, né? Não é uma indústria para inocentes empresários, eles não eram inocentes, eu estou brincando aqui, né? Eram grandes, né, proprietários, grandes, eles não eram inocentes, mas eles foram um pouco, eles subestimaram a complexidade desse jogo, e o que aconteceu na prática é que eles criaram uma grande produtora de filmes, mas eles não compreendiam que o elo da cadeia, que é mais estratégico para a indústria cinematográfica e hoje para o audiovisual, né, para esse conceito de audiovisual que a gente usa, que inclui o cinema, a televisão, os games, outras linguagens, não é produção, sim a distribuição, né? Esse é o ponto-chave, né?
E foi aí que a Veracruz não entendeu e pagou um preço alto por não ter entendido, né? Os filmes faziam sucesso, mas o planejamento comercial e o controle da propriedade intelectual dessas obras ficavam com uma empresa terceirizada, que na época era uma empresa hollywoodiana. Quem distribuiu os filmes da Veracruz foi a Columbia Pictures, que colocava esses filmes no mercado brasileiro e mercado internacional. E essa distribuição acabava por criar o seguinte fenômeno: as principais receitas dos filmes, pela cadeia econômica do cinema, o primeiro a receber é o exibidor, né, que cobra o ingresso, ele tira metade. Né? O ingresso é R$10, vamos supor, metade fica com o exibidor. Depois ele passa tudo para o distribuidor. O distribuidor ele tira 30% de comissão e mais os custos de operação, que podem ser imensos, em geral são imensos. E se sobrar algo, vai algo para o produtor. Então, o que aconteceu? Né? Os filmes da Veracruz fizeram muito sucesso. Um deles, inclusive, ganhou um prêmio em Cannes, O Cangaceiro, do Lima Barreto, e esse filme ficou em cartaz na Europa. A música, a trilha sonora do filme virou um hit mundial, o filme passou no Japão, fez muito sucesso, muito sucesso. Mas a Veracruz não viu a cor desse dinheiro, né, dessa bilheteria internacional. Então, ali tinha uma lição, né, nessa derrocada, desse empreendimento, né, econômico, capitalista, de investimento, havia uma dura lição necessária, né? Primeiro, essa indústria é uma indústria que já era, naquele momento, na década de 50, uma indústria, um mercado internacionalizado, né, onde os lançamentos são distribuídos a partir de uma repartição do mercado internacional. Uma segunda coisa é que, exatamente, o elo mais apetitoso, né, e onde os lucros, né, e o poder econômico busca controlar é a distribuição e não a produção. E o terceiro é de que, sem o mercado interno, né, sem conquistar o mercado doméstico brasileiro, o cinema brasileiro não consegue também se firmar. Né? É preciso conquistar o mercado interno e é preciso ocupar o próprio mercado. E naquela época não havia nenhuma regra de proteção ao filme brasileiro. Os filmes eram, a cota de tela era mínima, né? E os filmes eram colocados numa terra de ninguém, vamos dizer assim, para serem para concorrer com os grandes estúdios de Hollywood no mercado de um país na época subdesenvolvido. Hoje a gente fala em desenvolvimento, mas um país que não tem a mesma infraestrutura econômica, o mesmo poder de fogo, né, dos Estados Unidos na disputa desse território. Né? Então, teve muitas lições nesse processo, mas a mais importante é de que o audiovisual passou a ser um assunto de Estado naquele momento. Ficou claro que não adianta alguns empresários entrarem com dinheiro, que o Estado, se o Estado não entrar, se isso não virar um assunto de Estado, países como o Brasil, que entraram de maneira, vamos dizer assim, retardatária no mercado de cinema no mundo, tentaram se firmar tardiamente nesse mercado, por questões históricas, por questões econômicas, políticas, entram no mercado ocupado, no mercado já dominado, já oligopolizado, e não é possível entrar ingenuamente, não é possível entrar sem poder de fogo, e esse poder de fogo precisa ter o apoio do Estado brasileiro para a sua viabilidade. Vamos pular, então, mais ou menos uns 10 anos, né, dos anos 50 para os anos 60, né, e já nos 70 também, ditadura militar. Esse pensamento de que o Estado é necessário, ele vai gerar um consenso mesmo entre as várias turmas, né, do cinema, e isso vai desembocar em tentativas do Estado
de participar da atividade, de fomentar a atividade, de entrar como um ator estratégico na disputa da formação dessa indústria e na proteção desse mercado interno como um agente promotor da atividade. Não recusando o investimento privado, mas entendendo que ele sozinho não é capaz, é preciso ter essa estratégia maior, né, no desenvolvimento dessa indústria. Então, a gente, pulando aqui, a gente vai para a ditadura militar. A ditadura cria a Embrafilme. A Embrafilme é um projeto que, na verdade, dá uma certa vazão a ideias que existiam antes da ditadura. Já havia uma ideia de criar algo naquele sentido, e quando os militares estavam querendo, de alguma maneira, se aproximar da área cultural, eles criam a Embrafilme, que é uma empresa estatal que gerou o melhor momento do cinema brasileiro na sua história, né? Naquele momento, o Brasil chegou a ocupar 30% a 40% do mercado interno, os filmes brasileiros, né? A Embrafilme atuava como fomentadora da produção, como distribuidora e como exportadora, e também um outro órgão criado pelos militares, o CONCIME, um conselho regulador que colocava, então, cotas de tela e obrigatoriedades para colocar o produto brasileiro nas nossas prateleiras, né? Mas a gente sabe que aquele período foi um período... O regime militar perseguiu os artistas, né? Detestava a liberdade de expressão, morria de medo, né, da força das artes. A forma como eles abrem esse espaço por uma ideia de uma indústria cinematográfica mantida sob o controle do regime, mas que tinha uma ideia de desenvolvimento nacional, né? Uma coisa que era muito cara aos militares daquela época, a ideia de um desenvolvimento de um Estado forte, intervencionista, né? Então, por aí, a Embrafilme fez um trabalho que teve marcas interessantes, mas também trouxe tudo de ruim que tinha naquele período: o autoritarismo, a centralização, a falta de transparência, né? As panelinhas que controlavam aquele dinheiro. Então, assim, você tinha exatamente as características do regime militar também nesse projeto da Embrafilme. Vamos, então, pular agora. A Embrafilme desaparece na redemocratização do Brasil. Quando o Brasil vem para a democracia, quando o Collor é eleito, Fernando Collor, primeiro presidente eleito democraticamente, né, por voto popular, o primeiro ato dele é acabar com a Embrafilme. A empresa já estava falida, já não tinha o apreço nem da área cinematográfica, e foi um ato foi um dos primeiros atos do Collor, acabar com o Ministério da Cultura, que tinha sido criado pelo governo Sarney em 85, e acaba com a Embrafilme também. Desestatizando, né? Naquela época, né, do Collor, a ideia era desestatizar, né, liberalizar. Então, acabaram com a Embrafilme, mas, detalhe, não colocaram nada no lugar, né? Acabaram com a Embrafilme, e aí aquela expressão, né, gente? Jogaram a água da bacia com o bebê dentro, né? Assim, né? Não fizeram uma proposta de reformular os problemas da Embrafilme, de tentar melhorar, né, adaptar para uma nova realidade democrática. Não, simplesmente acabaram com a Embrafilme e ficou um vazio imenso, onde o cinema brasileiro passou de 120 filmes ano, na época da Embrafilme, para 2 filmes ano, quando o Collor teve um ano que foi praticamente zero, não teve nenhum filme lançado, né? Acho que foi 90, 91. Estou falando tudo isso, gente, tudo para mostrar para vocês que eu acho que tem um desafio aí, né? E eu já vou chegar no Ancine, né? Dessa curva de aprendizado, né? A gente olhar para essa história e a gente não quer que ela se repita, né? A gente quer aprender com esses ciclos, né? Olhando para frente, para esse momento muito especial, onde essas forças políticas, elas ainda estão aí, né? A força, uma extrema-direita muito forte, então a gente precisa estar muito atento para entender esse momento que a gente está vivendo e o que está em jogo nele.
E aí, pulando para a Ancine, né, a agência da qual a gente vai falar aqui, acredito que a gente venha falar até mais, né, porque ela é um instrumento que nós temos hoje, a instituição que foi criada, então, na democracia, ela ela nasce, então, como uma construção da sociedade civil, uma reação, né, ao apagamento, né, à destruição do tecido institucional da cultura brasileira. Como eu disse, a Embrafilme tinha muitos problemas, porque o DNA dela tinha um problema de origem, né? Uma empresa da ditadura, ela realmente precisava de uma atualização. Mas ao simplesmente acabar com ela e não colocar nada no lugar, a gente sabe, né, gente, que para destruir é rápido, mas para construir demora. Né? Assim, os processos de destruição eles acontecem numa canetada, mas para construir, olha o que está sendo reconstruir o Ministério da Cultura, por exemplo. Né? Assim, a destruição, ela, às vezes, é um ato simples, né? De vontade, de poder, e a reconstrução ela leva, às vezes, uma geração inteira. Né? Então, por isso que a gente lutou muito para preservar a Ancine nesse período do Bolsonaro, porque se ela fosse extinta, certamente a gente agora estava com um problema muito maior. Né? Ele tentou, não foi por falta de tentativa, mas a gente conseguiu segurar isso. Então, chegando na Ancine, a Agência Nacional do Cinema, ela vem aí como um outro ciclo que nasce na nova república, né? A partir de uma organização do setor, como sociedade civil, o setor produtivo do audiovisual, o setor criativo, as entidades de classe, os representantes, os curta-metragistas, os diretores experientes, as universidades de cinema, os documentaristas, né? Isso que a gente chama de classe cinematográfica, ela decide se reunir. E essa reunião vai acontecer em Porto Alegre, no final dos anos 90, né? Estamos falando do século passado, né, gente? Tem bastante tempo atrás. Mas essa reunião foi muito importante, né? A retomada do Congresso Brasileiro de Cinema. Essa reunião em Porto Alegre, ela juntou todas as forças do audiovisual, né? Produtores, distribuidores, exibidores, a televisão aberta, botou todo mundo na mesma mesa. Né? E a premissa do Congresso era recompor a capacidade do Estado brasileiro depois da hecatombe do período Fernando Collor, quando acabou com tudo, jogou uma bomba atômica em cima da atividade e levou o cinema a ter 0 filme por ano. Então o setor se reúne e nessa reunião surge uma curiosa congregação, alinhamento entre diferentes. Porque dentro do cinema, a gente está falando de uma cadeia muito complexa, onde você tem interesses nem sempre convergentes. Né? Como eu falei, por exemplo, no caso da Veracruz, a distribuição ela é estratégica. E muitas vezes a cadeia econômica ela leva a conflitos entre esses elos, né? O produtor, o distribuidor, o exibidor, a disputa pela receita, a disputa pelo benefício econômico dessa economia tão rica, né, que é o audiovisual, leva a contradições, leva a disputas entre esses vários elos da cadeia. Mas naquele momento, em Porto Alegre, o cinema brasileiro, a classe, conseguiu criar um raro consenso, né, uma pacificação, para pedir ao governo brasileiro, ao governo federal, que se criasse uma agência, né, de fomento e regulação do cinema. E esse projeto, então, anos depois, enviado pelo governo Fernando Henrique Cardoso e implementado no primeiro governo Lula. Esse dá início a um novo ciclo, que é o ciclo que se encerra em 2016 com o golpe. Né? O ciclo que começa lá em 2002, com a implementação da Ancine, né? Que a Ancine é criada em 2001, mas a efetiva implementação é 2002, 2003. Contratação de pessoal, primeiras ações. Né? Lula I é eleito em 2003,
e o ministro Gilberto Gil dá uma prioridade a constituir a Agência Nacional de Cinema e dar a ela uma envergadura de política de Estado, de uma política que passa a ser prioritária dentro do Ministério da Cultura, né? Então, nesse momento, ali em 2002, perdão, 2003, né, governo Lula, você tem uma afirmação de que o audiovisual é algo estratégico. Agora, não estamos mais numa ditadura, não é ditadura falando, é uma democracia, um governo eleito, mas diferente do Collor, que foi eleito com uma agenda liberalizante, é um governo que defende o papel do Estado no desenvolvimento da cultura e do cinema, né? Então, essa agenda, o Ministério pega, né, já estava muito madura na sociedade, e o Ministério, naquela época, escutou e pegou para si essa pauta e implementou essa pauta, né, dando, então, saltos muito significativos na nossa realidade. A gente passou ali, em 2002, 2003, eram 20 filmes ano, mais ou menos, e a gente vai passar, ali no ciclo de 2010 a 2016, a em torno de 150 filmes. A gente volta para o patamar, ultrapassa a Embrafilme nos anos 2010, né, quando essa política já vai estar muito estruturada no fim do governo Lula e começa o governo Dilma, né? A gente pode falar depois enfim, do que foi feito, mas o mais importante é a gente ter essa visão geral de entender que a gente tem ali uma apropriação dessa política do governo Lula e alguns fatores que eu acho que são muito importantes, né? Que são novidades, vamos dizer assim, né? Já nos anos 2000, a gente tem uma realidade incontornável de que cinema, que não é mais já não era, mas mais do que nunca não era mesmo, né, o rei do audiovisual, né, a peça principal do audiovisual. O cinema já tinha perdido esse monopólio para a televisão lá atrás, e o Brasil é um país que... Esse é um dos legados mais perversos da ditadura militar, é o fato de que nós não constituímos no Brasil nenhuma rede pública de televisão, como a BBC, por exemplo, ou a PBS. Nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque quando a Europa estava fazendo isso, quando os países desenvolvidos estavam fazendo isso, aqui tinha uma ditadura cujo projeto para a área da comunicação era fomentar atores privados para fazer esse trabalho pelo regime. Então, ali se deram as principais concessões e dinheiro, incentivo. A gente tem a criação da Rede Globo, naquele momento, o fortalecimento do SBT, todo esse processo. É uma opção política, né, de política cultural do regime militar. Então, nós não tivemos no Brasil uma rede pública. Nós, como cidadãos, até hoje, a gente não sabe direito o que é uma rede pública, né? A gente confunde muito a rede pública com rede estatal, né, que tem seu lugar, que é a rede que faz o trabalho do governo, que divulga as ações de governo. Essa é a rede estatal. Mas a rede pública é uma outra coisa. Então, além disso, tem uma outra questão importante, que também o Brasil não fez, o dever de casa, é que no mundo inteiro, quando a televisão ganhou esse protagonismo, o cinema perdeu espaço. Então, os países passaram a criar um tipo de financiamento cruzado, ou seja, estimular que as TVs financiassem o cinema. Isso foi nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil, exatamente por essa supremacia, né, das TVs privadas, que praticamente eram porta-vozes do regime, né, nos anos 70, até o fim do regime militar. Nunca houve uma cobrança ou uma regulação que levasse essas TVs a exibir filme brasileiro ou ter alguma obrigatoriedade de investimento no cinema nacional. Muito pelo contrário. Então, nós também, nesse sentido, fomos na contramão do mundo, né? E criamos aqui uma verdadeira jabuticaba, né? Uma coisa que não tem lugar nenhum no mundo.
Então, essas são questões que vieram com muita força, né, no governo Lula. Uma outra questão que veio com muita força, e aí eu me permito aqui fazer só um flashback aqui, só rapidinho. Vale a pena dizer que, em que pese, né, que o governo Fernando Henrique, né, foi o governo que criou a Ancine, ele deve ser lembrado por isso, né? Acho que é justo, né, fazer essa menção histórica. Que vale a pena só lembrar que as leis de incentivo tiveram seu papel depois do período Collor, né, de retomada do cinema brasileiro, né? De fato, quando o Collor acabou com tudo, a resposta que se deu pelo Estado em governos de orientação mais liberal foi dizer o seguinte: não queremos mais a Embrafilme, nós queremos agora que o mercado cuide do cinema, né? E o mercado vai cuidar do cinema como? Por meio de patrocínio, de leis de incentivo e de renúncia fiscal. Então foi criada tanto a Lei Rouanet como a Lei do Audiovisual, e isso estimulou a retomada, né? Começaram a se produzir filmes, mas uma das razões do Congresso Brasileiro de Cinema, esse congresso que leva à criação da Ancine, foi exatamente a crítica a essas leis de incentivo também. Dizer, olha, essas leis estão viabilizando filmes. Temos filmes, mas não temos distribuição, não temos salas de cinema, não temos uma visão sistêmica da atividade, do ecossistema do audiovisual. Isso é outra coisa que Paulo Emílio dizia já no seu artigo Situação Colonial. Ele dizia: um dos problemas do cinema brasileiro é que se pensa apenas na produção. Então se voltou, nas leis de incentivo, a tratar só do filme, e não da economia, do sistema audiovisual, que inclui a formação, a preservação, a distribuição e a exibição, além da produção. Então, e além do que, a gente pode dizer que as leis de incentivo, elas são concentradoras por natureza. São muito poucos os que conseguem acessar grandes empresas para terem seus projetos viabilizados. E as empresas não necessariamente fazem editais para garantir um acesso democrático. Elas escolhem um projeto, muitas vezes, pela proximidade com o cliente, com o proponente. Então, também teve um efeito concentrador. Então, tudo isso leva, na criação da Ancine, no governo Lula 1 e 2, a um esforço de criar novos mecanismos e políticas que vão desembocar no Fundo Setorial do Audiovisual. Né? O que é o Fundo Setorial do Audiovisual? É um mecanismo de investimento direto, sem renúncia, né? Que foi muito importante para exatamente dotar o Estado brasileiro de uma capacidade de operar essa política, né? Ter recursos que não dependam da adesão de empresários e de marketing, né? Uma capacidade orçamentária própria. Então, a criação do Fundo Setorial em 2006, já no fim do primeiro governo Lula, é uma conquista importante. E depois, eu já vou chegando ao fim, gente, dessa minha, já está ficando longa, eu prometi que ia ser rápida a minha introdução, estou aqui falando horrores, mas, enfim, a gente acaba entrando nesses ciclos do passado, e a gente vai vendo que tem muito mais nuances e armadilhas ali. Meu último ponto desse ciclo recente, que vai ter um golpe, é a lei da TV paga, né? Eu acho que esse talvez seja, junto com a criação da EBC, uma tentativa frustrada, no meu entendimento, de criar a tal da rede pública. Eu acho que ela não se realizou, né? Acho que nós ali não conseguimos, tentamos. A EBC apontou na direção certa, mas infelizmente não há ainda uma compreensão no Brasil, né, devida de que a EBC é uma rede pública, né, não estatal, né? A NBR deveria ser a rede. Mas apontamos, né, a criação da EBC foi algo impulsionado pelo Ministério da Cultura e uma vitória importante. E a outra, a regulamentação da TV a cabo, que exatamente dá uma resposta a esse passivo, a essa dificuldade histórica da relação com a televisão, né? Então, o que a lei faz? Ela permite que capitais entrem no Brasil para expandir a TV por assinatura, lá nos anos 2010, há 12, 13 anos atrás, condicionando
e isso é uma série de cotas para a produção independente, para programadores independentes e uma contribuição financeira dessas TVs, das telecoms, para o Fundo Setorial do Audiovisual. Essa lei é uma lei que disciplinou e criou possibilidade do conteúdo brasileiro, do brasileiro poder se ver na tela, na TV por assinatura. Quem aqui teve ou acessou TV por assinatura antes dessa lei, vai lembrar que era um duopólio, eram duas empresas que faziam TV a cabo no Brasil, era coisa de rico. Literalmente, era caríssimo e só tinha conteúdo estrangeiro. Né? Era basicamente, se falava inglês na TV a cabo. E aí, com essa mudança, a TV por assinatura expandiu até 20 milhões de famílias e passou a produzir conteúdo e séries e formatos brasileiros, o que gerou muitas oportunidades para os produtores brasileiros, alimentou a Ancine com dinheiro do Fundo Setorial. Então, caminhávamos, quando o golpe aconteceu, para levar essas mesmas regras para o streaming, né? Para a nova realidade que foi substituindo a TV por assinatura, porque a TV por assinatura é uma novidade de 20 anos atrás. Já quando essa lei veio, já era algo meio obsoleto. Né? A internet já estava ali. Né? E a gente, os governos, né, e a sociedade se preparavam exatamente para levar essas regras para o mercado de streaming, aproveitando que essas empresas estavam entrando no Brasil. Mas aí acontece o golpe, né? Em 2016, e entre várias coisas que o Michel Temer entregou, né? Pois é, também está falando aqui dos golpes, são muitos, né? Mas, assim, a gente deve dizer o seguinte, o Temer, né, foi um governo curto, mas ele entregou muito, né? Assim, ele revogou vários marcos, ele conseguiu quebrar várias legislações históricas, né? Ele tinha apoio maciço da mídia e do Congresso. Ele conseguiu entregar para a Faria Lima, para os seus apoiadores, uma pauta regressiva muito brutal no país. Uma das entregas foi a não regulamentação do streaming. Né? Isso estava na mesa, e aí o Brasil perdeu 5, 6 anos nesse debate, e agora chegamos, então, no governo Lula 3, onde vai se tentar colocar isso na mesa de novo, mas em condições muito mais difíceis, porque esses streaming já estão aqui, já estão senhores desse mercado, né? E a gente sabe que no Brasil o privilégio vira direito adquirido muito rápido, né? Então, assim, vai ser muito difícil, embora necessário, mexer nisso. Né? Esse é um dos desafios da política para o nosso momento atual, né? Assim, o Ministério da Cultura, e a Ancine, a Secretaria do Audiovisual, os entes. O que nós temos como desafio nesse momento, gente? Os desafios e as oportunidades são muitas. Né? A gente tem essa grande oportunidade histórica de recriação do Ministério da Cultura. A gente tem a Lei Paulo Gustavo, que vai despejar recurso nunca antes visto na atividade audiovisual. Estamos falando de 4 bilhões, que somados aos recursos da Ancine regulares, a gente está falando de algo em torno de 5, 6 bilhões de atividade para o próximo ano. A gente está falando de uma realidade onde os streamings privados estão contratando mão de obra no Brasil para fazer os seus projetos. O mercado está aquecido. É um momento muito interessante, né? Muito interessante. Mas, como eu quis falar desses voos de galinha do passado, né? Desses ciclos, porque não podemos ter ilusões, né? Não podemos achar que um caminhão de dinheiro que vai ser despejado no audiovisual é um projeto de desenvolvimento da indústria. Também não podemos achar que... porque pensem no seguinte, nós vamos ter uma produção de horas de filmes e séries no ano que vem, quando esse dia da Paulo Gustavo chegar na mão, na ponta, que vão ser uma quantidade imensa. Onde esses conteúdos vão ser exibidos? Essa é uma questão. O que a gente vê agora é um funil. Né? Nós temos um funil, que é o funil, hoje, que a gente tem os dados aqui, né?
o market share do filme brasileiro em sala de cinema, ano passado, foi 3%. Vou repetir aqui. O market share, né, do filme brasileiro no mercado nacional foi de 3%, ou seja, a cada 100 ingressos vendidos no Brasil, 3 foram para filmes brasileiros, só. Então, isso mostra o tamanho do problema, do funil que eu estou falando aqui. Os streamings não têm regulação até agora, né? O governo anunciou que vai mandar uma proposta, o que é muito bom, temos que acompanhar. Mas, sobretudo, o que eu acho que é o ponto mais importante é que temos que voltar a pensar um projeto para o audiovisual brasileiro, né? Olhando para trás, o que a gente tira, né? Que, de fato, se nós não olharmos o ecossistema da atividade, e se não houver uma compreensão mais profunda, né, da interdependência desses vários elos, da produção, da distribuição, da exibição, da formação e também da preservação. Quando eu falo preservação, eu lembro que a Cinemateca Brasileira pegou fogo, né, abandonada 2 anos atrás. E lembro que boa parte dos documentários que são feitos hoje para os streamings no Brasil, Globoplay, Netflix, precisam de acervos para poder serem narrados. Toda essa memória é preservação. Então, preservação não é só a preservação, é também produção. Tudo sim. Quando eu falo em ecossistema, é que esses vários elementos têm uma interdependência entre eles. E a gente tem uma oportunidade, que parece histórica, do Brasil assumir finalmente uma ideia de uma indústria audiovisual que não seja só brasileira, mas que envolva a América Latina, que envolva parceiros internacionais dentro dos blocos de acordos com China, com BRICS, com África, com Europa, com todos aqueles que querem fazer transações comerciais com o Brasil, entendendo a colocação do conteúdo brasileiro fora do Brasil. Porque, como eu disse lá no início, quando eu falei da Veracruz, né, ele é um mercado internacionalizado que passa por começar ganhando nosso mercado doméstico e depois ir para fora, né? E temos que repensar o lugar da sala de cinema, né, que foi muito machucado com a pandemia. Os gostos e as formas de consumir audiovisual se transformaram rapidamente. Mas vale perguntar, será que a sala de cinema ainda não tem um lugar importante num país com as nossas características? Um país desigual, um país que boa parte da população brasileira está alijada, não tem acesso a equipamentos culturais, né? Será que dá para dizer que existe que uma pessoa que nunca vai num centro cultural, numa periferia, porque não tem esse equipamento, ela está sendo incluída culturalmente porque ela acessa no celular um filme? Será que isso é uma inclusão real, né? Um país que não realizou plenamente a experiência cultural do século XX, direitos básicos, será que a gente resolve isso só pela conexão? Me parece que temos que repensar o lugar da sala. Lugares de convivência, lugares de troca, de encontro, né? Me parece que o Brasil tem um desafio muito grande de promover esses espaços nas periferias das grandes cidades, no interior, onde não há oferta de programação cultural, onde o que chega é basicamente as opções, que é bom que cheguem, né, as opções que a internet oferece, etc., mas a gente está falando aqui de uma outra coisa, né? O lugar da sala não só como mercado, mas também com uma vocação de desenvolvimento social, né, de trocas, né? Acho que esse é um desafio importante. Acho que a gente tem uma disputa conceitual, e aí não é só com a extrema... Assim, acho que a extrema-direita já mostrou que ela ataca a cultura e o cinema na primeira oportunidade que tem, né? Então, acho que não há mais ilusões
não existe mais essa direita dos anos 70, né? Aqueles militares que criaram o Embrafilme, isso não existe, não existiu no governo Bolsonaro. Não houve uma tentativa de um projeto à direita para o audiovisual, né? Então, mas a extrema-direita está aí e ela não está morta, né? E isso acho que levanta a seguinte questão para nós, né? Nós não conseguimos consolidar essa compreensão dentro da sociedade brasileira de que o cinema e o audiovisual é algo importante para essa sociedade, né? Eu acho que isso não está consolidado. E esse debate é um debate muito importante, é uma construção política, e eu diria que dentro do campo progressista, temos desafios também, né? Que é compreender que a cultura não é cereja do bolo, né? De que a gente tem que pensar a cultura como algo estratégico, economicamente, de que ela tem que estar na centralidade das escolhas de país, né? Então, acho que também isso não está consolidado. A gente percebe que essa luta ela continua, a gente está no novo round dela, né? A gente vê de novo a ideia da política da cultura como espetáculo, como algo que vai dar brilho, né, para os eventos políticos, mas o que a gente quer entender e precisa, né, ter no Brasil uma política cultural que que tem o status institucional de uma grande política, né, uma coisa séria, né, uma coisa que esteja estruturada, né, que tenha resultado, né. Eu acho que isso é uma expectativa enorme que a gente tem e a gente não vê essa questão superada no Brasil. Então, são desafios vários que temos, não são poucos, mas eu diria que a gente está muito bem hoje, né? A gente está em condições, eu acho, né? De uma maturidade política, de um momento muito bom do audiovisual brasileiro, com prêmios internacionais, uma reconquista do público, né? Nossas séries, nossos filmes, documentários têm brilhado o mundo afora, e acho que a gente tem tudo na mão para fazer essa reconquista. Mas não podemos, a minha mensagem aqui, basicamente, eu termino, é a seguinte: nós não podemos nos contentar ou dar de barato que a eleição do presidente Lula, a lei Paulo Gustavo, de que essas ações, por mais meritórias que elas sejam, elas garantem, né, a estruturação de um projeto. Temos que aprender com todas aquelas situações da Vera Cruz, para a gente lembrar que essa cadeia é uma cadeia muito complexa, geopolítica, e que ninguém entra nela impunemente. O Brasil tem que entrar nela jogando um jogo de gente grande, né? Então, eu acho que é para estarmos atentos, colaborativos, participativos nessa etapa, para que a gente possa contribuir nesse novo momento do audiovisual brasileiro, da política cultural, trazendo as nossas percepções. Então, já falei demais aqui, eu agora, enfim, vi mensagens aqui muito simpáticas, enfim, Roberto Alvim, o pessoal lembrando aqui de alguns personagens que a gente preferia até que esquecer, mas que não podemos esquecer, não. É isso aí, Sé. Lembrou bem que são figuras que é bom estarem na nossa memória para a gente não achar que eles estão mortos ou que eles sumiram, né? Não podemos achar isso, né? A extrema-direita está aí, está se rearticulando, a gente tem que consolidar esse projeto democrático rápido, né, para tirar eles de cena, e a cultura é chave nesse processo. Então, eu vou ouvir vocês, trocar umas ideias aqui, gente. Acho que eu tinha a dizer um pouco isso. Fico à disposição, né, de outros temas que vocês queiram falar, né, de outros assuntos Não, aí do audiovisual. muito obrigado, Alfredo, muito obrigado mesmo. Foi muito enriquecedor mesmo, assim, né? Ouvir essa aula sua. Você, enfim, conhece a nossa trajetória, né?
e sabe, né, dos nossos projetos e da onde a gente vem, então é muito bom ter parceiros como vocês, assim, que a gente está meio só começando mesmo, retomando essa nossa conexão, assim, porque a gente tem desejos também de fazer parte dessa reconstrução com tudo, assim, com essa plataforma que a gente conseguiu criar com a mídia ninja, né, e com todo esse histórico de bagagem que a gente vem desde o Fora do Eixo, que você também acompanha, né, desde do que a gente já fez na música e conseguir trazer isso para o audiovisual também. É muito bom ter parceiros como você, assim, que faz a gente entender e relembrar e que está tão por dentro assim dessa trajetória para a gente pegar isso e entender como que a gente pode, né, avançar com as ferramentas que a gente tem na mão, né? Agora a gente tem essa comunidade da Cine Ninja, que também é uma das mais recentes da mídia ninja, né? A gente na pandemia foi criando o que a gente chama de vários afluentes, né, da mídia ninja, que são editorias temáticas, então tem do esporte, tem da música, tem o design ativista, tem várias. E a Cine Ninja, ela foi uma das últimas, né, que a gente criou, e ela veio com muita força, né? A gente vê o quanto que o nosso público tem interesse e cresceu muito rapidamente, assim, e é uma coisa que a gente tem um horizonte muito largo para crescer, né? Isso que você está falando, é um ecossistema muito complexo mesmo, né? A gente hoje está trabalhando ali numa unha, assim, do que é essa coisa que já é muito legal, que a gente já está vendo a potência que é essa coisa da comunicação, né? De dar visibilidade para os filmes que estão sendo premiados, sair um pouco do que essas páginas de cinema que a gente tem, a maioria faz, né? Do blockbuster, da notícia mais pop, o que é importante também, até para o engajamento das redes, que a gente sabe que precisa, mas a gente conseguir ser um canal de visibilidade para essa nova cena, né? Que está surgindo, ou que não tem um espaço, e a gente ampliar essa voz, né? Então, e eu estou falando isso porque é isso, assim, eu acho que a gente tem condição de, além disso, crescer para muitos outros lugares junto, assim, nessa coisa da distribuição, da produção, mas também da exibição, o acervo que a Mídia Ninja tem, como que a gente, né, junto pensa essa coisa da memória e do acervo e da preservação, né? Enfim, acho que a gente conversou até, foi muito legal no Fórum de Tiradentes, escutar vocês falando bastante sobre isso também, essa interligação dos pilares do audiovisual, né? Mas assim, para começar, seria muito legal quem tiver pergunta aí, se quiser escrever mensagens ou depois puder abrir a câmera para falar. Eu tinha duas perguntas assim que eu queria deixar para você aqui, na verdade, que é uma assim, em relação à pandemia, tem um debate que a gente algumas vezes conversou assim, a questão da exibição, você acha que tem coisas boas que a gente tirou desse período de pandemia? Por exemplo, a coisa do festival híbrido. Essa coisa do festival híbrido, assim, né? Por exemplo, da coisa do presencial e do online. Para mim pareceu que foi uma coisa interessante, assim, por você conseguir expandir o público, né? Foi legal acompanhar muitos dos festivais que rolou esses últimos anos, tanto de filme interessante que foi disponibilizado nas plataformas online, que nunca teria. E agora muitos deles voltaram só para o presencial de novo, né? Que a gente estava falando do caso, por exemplo, do É Tudo Verdade, que está acontecendo, que acabou de acontecer, que a gente teve a oportunidade nos últimos anos de acompanhar vários documentários e filmes, até para cobrir, né? Para fazer crítica, tal, fazer uma cobertura online. E esse ano a gente já não conseguiu tanto. Assim, eu queria saber se você acha que isso era um caminho bom, né? Para distribuir, para, enfim, expandir os filmes. E a outra coisa, se tem um país
que é modelo assim, né, dessa coisa da política pública audiovisual, né, que se você vê que tem algum case de sucesso assim dessa relação Estado, poder público, indústria do cinema, sabe? Para começar. Legal, Ana. Obrigado pelas perguntas. E antes de responder as duas perguntas, queria te dizer que eu acho que é muito legal o Mídia Ninja estar se colocando, né, se posicionando nessa construção das várias possibilidades, né, da produção, da distribuição, da preservação, que eu acho que são todas muito compatíveis, né, com a trajetória do Mídia Ninja. Eu incluiria também aí, né, me permitiria aqui sugerir assim também exatamente as questões ligadas à curadoria também do conteúdo e da crítica de fundo, mais de conteúdo que consegue posicionar esses conteúdos dentro de uma seara da abundância, né? Desse lugar da economia da atenção e da abundância de conteúdos. Eu acho que vocês têm um lugar assim muito interessante de poder fazer mediações, né, entre os conteúdos que chegam e eu acho que o lugar da curadoria, dessa curadoria digital, ele vai ser cada dia mais valorizado, né? Quanto mais opções a gente tiver, mais possibilidades, eu acho que os mediadores vão ter um peso muito grande, né? Então, acho que também é uma área para se olhar, para a gente prestar atenção, porque acho que é um buraco aí que não está sendo ocupado, assim, né? Mas com certeza todas as outras frentes que você falou também são muito importantes, fazem todo sentido, né? Eu citaria como países, acho que referências interessantes para a gente pensar. Eu acho que se a gente pegar assim, a questão da regulação do VOD, com certeza, Europa é quem está à frente, e aí eu colocaria Alemanha, França, né, como grandes... A França é ultra protecionista, inclusive ela tem a cota de conteúdo europeu, 30%, e conteúdo francês, 30%, 60%. Né? Você entra no Netflix, se você pega um VPN e entrar com o Netflix da França, você fala assim, meu Deus do céu, parece até que não tem conteúdo americano, assim, de tão porrada que assim, mais da metade tem que ser europeu na prática, né? E, assim, não estou dizendo que tem que ser assim aqui, mas eu acho que é legal a gente olhar para esses países como experiências de regulação. E acho que o modelo tem se falado muito da Coreia do Sul, que é um modelo que eu acho que precisa ser mais estudado, como uma tentativa de internacionalização dessa produção em inglês. Eu acho que é uma perspectiva que o Brasil ainda talvez não esteja 100% pronto para dar esse pulo do gato, porque o modelo da Coreia é um modelo assim, muito focado nessa preparação para uma disputa dessa ponta do mercado internacional, por meio de uma produção já em inglês. E isso eu acho que a gente tem que olhar, tem que analisar, tem que discutir, tem que pensar sob a luz da experiência brasileira. E acho que na América Latina a gente tem a Colômbia, que fez um trabalho muito interessante, não só no cinema, na música também, né? Eles fazem um trabalho muito legal na música, mas no cinema também. É um país muito forte, com uma política muito incisiva para o audiovisual, né? E ganharam muito espaço no cinema mundial recentemente. E sobre a questão da pandemia, eu concordo contigo, né? Assim, eu acho que, por exemplo, eu sinto falta que os festivais não tenham um modelo híbrido. Poxa, eu vi tanto filme bom, né, na pandemia, e também filmes que certamente, por exemplo, por eu morar em Florianópolis, eu não estou na cidade do É Tudo Verdade. Eu pude ver filmes do É Tudo Verdade daqui de casa, e agora, por exemplo, É Tudo Verdade voltou para presencial e não dá para assistir daqui, né? Então, assim, eu acho que é uma pena. Espero que... Acho que
eu entendo que tem uma volta para o presencial e talvez eles queiram forçar essa volta, e eu acho que faz um sentido, né? Fala, galera, vamos voltar para o presencial, mas eu acho que com o tempo, eu acho que vai se buscar esse equilíbrio, né? De usar o online para coisas legais como essa mesmo, os festivais híbridos, né? Poder assistir de qualquer lugar do mundo, uma curadoria, de novo, essa das curadorias bem feitas, né? Que os festivais oferecem, né? Uma coisa muito seleta, quer dizer, muita gente olhou para, sei lá, 500 documentários do mundo inteiro e escolheram 10, isso já vem com muita preparação, com muita mediação, então você vai ver coisa muito boa, muito seleta, muito importante para o debate cultural, mas é uma pena que eu acho que tem esse legado positivo de estimular o streaming, de estimular assim, o uso da tecnologia de uma maneira desacralizar mesmo. Eu acho que teve esse impacto positivo que eu espero que venha para ficar e que não seja necessariamente antagonista da sala de cinema tradicional. Eu acho que aí é que está talvez o desafio, encontrar um pouco esses lugares, né? Eu acho que a gente tem que tentar cuidar da sala, porque a gente sabe que um país, com as nossas características, a gente tem uma questão social também muito forte, né, de convivência, de troca, de coletividade, né, que eu acho que aí o streaming talvez não seja, por enquanto, né, talvez a tecnologia vá mudando, vá incorporando mais, mas assim, acho que ela não resolve essa dimensão do coletivo que é tão interessante na sala de cinema, mas eu acho que vai equilibrar aí, né, com o tempo. Sou um admirador, né, e colaborador aí do Mídia Ninja desde do nascedouro e fico sempre feliz de ver os avanços, né, e as novas movimentos, né, que vocês estão incubando e propondo, e fico muito feliz de ver essa ênfase no audiovisual. Contem comigo se precisarem, e também agradecer aqui a quem ficou aqui assistindo, enfim, esse bate-papo, está aqui se manifestando. Então, valeu todo mundo, boa noite a todos e até a próxima. Valeu, Manevi, foi incrível mesmo, viu? Tamo junto, até a próxima.